Bom, o Banco Central admitiu hoje a possibilidade de recuo do produto interno do Brasil. Segundo a ata do Comitê de Política Monetária, a queda teria ocorrido no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os outros 3 meses anteriores. Sobre o rumo do cenário econômico no país, nós contamos então, para discutir essa questão, com a presença do professor de Economia da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, professor Davi Fialkov, e com o professor do curso de Administração da ESPM Sul. Está aqui o professor Camilo Bórnia, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar, na ata do Copom, o Comitê de Política Monetária, publicada nesta terça-feira. O Banco Central enfatiza que o sucesso das reformas, em especial de natureza fiscal, desempenha um papel fundamental sobre a economia. Uma referência à importância da reforma da Previdência nesse contexto. Mas pergunto para vocês, nessa situação em que o cenário econômico não tem dado sinais de melhora a curto prazo, e a gente vem esperando essa retomada há um bom tempo, o governo não deveria agir antes de aprovar a reforma da Previdência? É só a reforma da Previdência que vai dar esse pulo que a gente precisa? Ou alguma medida já poderia ter sido tomada ou deve ser tomada de imediato? Porque não se tem certeza que a reforma vai ser aprovada agora, no primeiro semestre. Professores, por favor, começa com o professor. O governo, na verdade, está com as contas estouradas e está fazendo um esforço, sim, para conter. A notícia que acabaste de dar no Twitter, né, que fala do contingenciamento do Ministério da Educação, é parte do reflexo. Na verdade, coube ao Ministério da Educação 7,6 bi, mas o que o Ministério da Economia está pedindo para que todos os ministérios economizem ao todo, né, está na ordem de 40 bilhões. A questão é que não tem muito da onde tirar. A gente tem uma estrutura de despesas, da sua maior parte são obrigatórias e já estava previsto desde o ano passado aproximadamente um déficit de 139 bilhões. O governo Bolsonaro, inclusive, vai ter que pedir uma suplementação para o Congresso Nacional para poder pedir autorização de emissão de novos títulos na ordem de 250 bi. 250 bi é muito dinheiro. Só para ter uma dimensão do que representa, um exercício, é claro que é uma loucura que eu vou dizer, mas se a gente fechasse o Ministério, toda a Justiça gasta 110 bi. Todas as universidades federais, 60 bi. O Bolsa Família, 30 bi. A Eletrobras, se fosse vendida, 12 bi. E a gente está precisando, para poder bater a meta fiscal, economizar 40 bilhões de reais. É muito dinheiro. No curto prazo, o governo não vai ter muito o que fazer, a não ser diminuir aquelas despesas, as discricionárias, que são as não obrigatórias, que é uma margem muito pequena, que dá na ordem de 40 bi e que já está dando uma gritaria generalizada, vide o caso do MEC, o ministro está indo no Congresso Nacional para explicar, mas ele vai precisar fazer reformas estruturantes. A reforma da Previdência é, sim, um gargalo. Se a reforma da Previdência for aprovada, essa reforma, para 2020, se vai ter uma folga de 9 bilhões. É muito pouco ainda. Sim. Nem a reforma da Previdência sozinha é capaz de resolver. Para o Brasil partir para a solução dos seus problemas, ele vai ter que crescer de forma exponencial. Sim. Ele vai ter que crescer na ordem de 8, 9, 10, 12%. Vai ter que ter um crescimento chinês no Brasil para poder fazer frente a todo esse problema. Bom, depois desse diagnóstico inicial do professor Camilo, professor Fialkov, eu estou imaginando, comparando, por exemplo, quando a gente quer perder peso. A gente tem que fechar a boca, fazer exercícios físicos e, bom, teoricamente isso resolve, mas nesse primeiro diagnóstico do professor Camilo, parece que nem só fechando a boca e nem só fazendo exercício a gente vai chegar onde a gente quer. O senhor concorda com essa visão, professor? Eu acho que sim, acho que o problema é que nós não temos ação de governo alguma para estimular a economia. Ao contrário, ela joga para torpedear tanto na oferta quanto na demanda. A reforma da Previdência, vá que passe, pouco tem a ver com isso. É como se está fundindo o motor e tu está arrumando a lataria. Está fora do jogo, está fora da vida. Nós estamos vivendo no Brasil um governo que trabalha com dogmas, não com realidade. Aqui, nós estamos cortando o BNDES, o presidente do BNDES comemora
que o número de consultas ficou muito baixo. O BNDES chegou a financiar quase mais de 11% do PIB. Está lá embaixo. E o governo faz o quê? Eles agora não é mais a casa do juro baixo. Então tá. Como é que o empresário vai investir? Tudo bem, é bom ter outros mecanismos. Mas tu não criou nada no lugar e corta o que tem. Ou seja, estruturalmente tu está dificultando que as empresas investam. É uma dificuldade muito grande. No mundo inteiro se faz política industrial. Todos os países que cresceram têm estratégia de crescimento. Estado, empresas, tecnologia. No Brasil nós estamos cortando isso. Isso é um dogma, isso não é realidade. Os caras vivem em negação da vida. Eles acham que o dogma vale mais que a vida. E aqui no Brasil não pode ser livre pensador. Tem que ser um dogmático. Mas o dogma não existe. Ele só existe na cabeça deles. É uma realidade abstrata. Ou seja, a realidade concreta é o seguinte: tu tem as pessoas, 12, 13% de desempregados. São 13 milhões e 100 mil pessoas sem emprego. Se considerar subutilizado, chega a 28 milhões, o maior nível da história desse tipo de índice pesquisado. Isso o quê? Falta de demanda. E nós estamos atacando aonde? Cortando a demanda. Com reforma trabalhista, cortando, arrochando mais, você está dificultando os dois lados. E como é que vai crescer? Não vai crescer. Quero lembrar que é um debate e a gente aqui pode discordar, fica à vontade. Eu discordo frontalmente. Tá? O professor está sugerindo que a gente resolva o problema essencialmente por estímulo à demanda. Vamos lembrar que foi isso que o Brasil fez. Não, eu falei o Brasil, disseste oferta e demanda. Oferta e demanda. Mas a demanda significa, mas bateste na questão do crédito. Do BNDES, crédito é para oferta. Tá? Isso foi feito no Brasil, o BNDES criou ali os campeões nacionais, subsidiou empréstimos a um custo bastante grande, com o dinheiro do Tesouro. Nós chegamos, por exemplo, 2010, a gente teve um crescimento de 7,53%, 2011, batendo quase 4%. A gente manteve artificialmente um crescimento alto, justamente com subsídio para crédito, linha branca, setor automotivo, enfim, bolsas das mais variadas espécies, tudo pensando em estimular a demanda. O Brasil não aproveitou, no período de vacas gordas, a possibilidade, não aproveitou para poder fazer com que a produtividade média da sua economia melhorasse. Não fez, na época, a reforma trabalhista, que agora fez tardiamente, não fez reforma da Previdência, nós estamos chegando, não fez reforma tributária, o Brasil vive um manicômio tributário, e a gente está agora numa seara, e esse tipo de alternativa que o professor está demandando, que é comum demandarem, faz com que, para poder dar subsídio, por exemplo, via crédito, o governo tem que captar mais. O governo chegou já no teto, não tem mais o que fazer. Se o governo inventar de chamar a sociedade para pagar um pouco mais, para poder fazer esse repasse que não tem esse dinheiro, ele simplesmente vai acabar de matar o doente. A gente chegou num limite que não tem mais o que fazer. O governo se vê obrigado, sim, a cortar na carne e a fazer reforma estrutural, porque não tem alternativa. A própria Dilma Rousseff tentou fazer isso. Quando ela, no final do governo, do primeiro mandato dela, e ela se reelegeu, onde teve lá a fraude fiscal, que chamaram de pedaladas, ela tentou estimular a economia de tudo que é forma diversa, reduzindo energia elétrica, Minha Casa Minha Vida, era uma forma de estimular a demanda. Só o que aconteceu? Chegou num momento que não tinha mais dinheiro para continuar estimulando a demanda, que é muito fácil de estimular quando tu joga dinheiro no mercado. O dinheiro acabou. O governo, como grande indutor de desenvolvimento econômico, não tem mais o que fazer. Bom, em cima do debate, professor, o senhor pode também se manifestar. Eu vou fazer uma provocação, agora eu vou guiar porque a gente tem pouco tempo, mas em cima desse raciocínio. Por exemplo, duas questões. Como é que fica a inflação diante desse cenário de pouca atividade econômica? Em um determinado momento da nossa história era um bicho-papão, hoje se tornou um bicho-papão, parece que de uma outra forma, indicando, por exemplo, a falta de dinheiro circulando no mercado, por exemplo, falta de demanda. E quais medidas o governo poderia tomar, na opinião de vocês? No teu caso, professor Camilo, existe alguma possibilidade de se aquecer a economia fora essas medidas que estão sendo tomadas? E no caso, professor, como é que o senhor enxerga, além, por exemplo, de disponibilidade de crédito? Claro, mas tem que fortalecer a indústria nacional. Sem indústria não vai.
Eu digo de novo, nós estamos trabalhando com dogma. Os erros da Dilma estão sendo repetidos agora pelo mesmo tipo de erro. Não vê que a crise não é de excesso de demanda, é o contrário, é de falta de demanda. E aí, quando o Levi lá subiu o juro para 14%, uma estupidez. Agora o juro está 6,5%, a inflação está baixíssima. O juro real é altíssimo no Brasil. Quem é que sustenta isso? É o Banco Central, nós contribuintes. Então, quem é que paga a Selic? 1 trilhão e 200 bilhões por ano. É isso que está sendo pago todo dia. Isso à custa da empresa nacional, isso à custa da oferta, à custa da tecnologia. Nós cortamos as verbas da tecnologia exatamente no mundo inteiro. Os países, eles não entram com dogma. Estados Unidos, que é o reino do liberalismo, ele tem lá a política de manufatura, desde 2011. Estado, universidades e empresas, juntos, setor de defesa entra com contratos bilionários. Isso é Estado atuando. Estado atuando, não fica solto. Então, veja só, a Alemanha criou a 4.0, esse é um projeto alemão. A China, 2025. A Índia tem o seu, a Finlândia. Os países todos estão se atirando, estão planejando o nosso corta-verbas para a tecnologia. Agora mesmo, cortando as universidades, centros de pesquisa, cortando bolsista. Cortando bolsista é uma estupidez. É uma ínfima parte do que a gente paga de juro todo ano. A sociedade inteira paga caríssimo impostos, tributos caros para pagar o quê? O setor financeiro. Esse setor, 45% do orçamento da União é gasto com o setor financeiro. E isso que quebra a nossa indústria. Isso que gera desemprego. E se nós não tomarmos uma medida, o Brasil pode se transformar, eu não estou brincando. Isso aqui está dados que está no jornal. Já estão reduzindo as previsões para 2020. Se continuar nesse diapasão, o governo omisso da economia, fora da economia, destruindo demanda, destruindo oferta, destruindo tecnologia, enquanto o governo alemão investiu agora, anunciou 160 bi, em crise a Alemanha, anunciou mais 160 bi de euro para setor de centro de pesquisa. No caso, seriam cortes estratégicos e não um corte corte geral. Mas tu não corta investimento. Não corta investimento, a produtividade, que é fundamental para um país. Tu fortalece o investimento e atrasa, a demanda vai vir depois, certo? Mas o investimento é o carro-chefe, a produtividade vai sair da onde? Sem tecnologia. Agora, não como investir nesse cenário? É que está saindo da premissa que quem faz desenvolvimento necessariamente é o governo. Não. O governo é o grande responsável, é o grande tomador de dinheiro do Brasil. Quem faz a ciranda dos bancos, que o professor criticou, é justamente o governo, que é um emissor de títulos e faz com que os bancos vendam os seus títulos no mercado secundário. Então, a gente olha impressões digitais na cena do crime por todo lugar e é sempre o governo. O caso da Alemanha, o caso dos Estados Unidos, não considero bons exemplos. Eles têm, inclusive, ciclos de crise e acabam tendo voos de galinha fazendo retomadas. Claro, mas eles têm um background, tá? Tem uma poupança acumulada muito maior do que a nossa. Vamos olhar países, por exemplo, que não têm sobressaltos e não têm crises. Né? Talvez não cresçam extraordinariamente, mas não tem crise. Vamos pegar lá, vamos pegar Singapura, vamos pegar a Nova Zelândia, vamos pegar a Austrália, governo com baixíssima intervenção. Isto é o que vai fazer. Se a gente quiser estimular a economia brasileira, quiser estimular a indústria brasileira, a gente tem que melhorar as condições de competitividade. A gente tem que discutir seriamente a carteira verde e amarela, que é o plano, é o que vem logo depois da reforma da Previdência. A gente tem que fazer com que seja mais barato contratar no Brasil, demitir, inclusive fazer com que a economia gire para poder competir com o de fora. A gente precisa discutir seriamente a redução de burocracia para poder vender para fora e para poder importar, inclusive, porque a gente precisa de importação e a gente penaliza quem usa insumos estrangeiros a alto custo. Penalizamos, inclusive, o brasileiro de poder consumir produtos mais baratos vindos de fora. Nesse caso, para encerrar e garantir também a palavra para ficar equilibrado, professor Fialkov, a questão da competitividade, aí, pelo menos me parece haver uma convergência nesse aspecto. Agora, como fazer isso? Claro. Como impulsionar essa competitividade? O problema é que eu não tenho pena dos bancos. Os bancos estão ganhando muito dinheiro. Enquanto o país inteiro estava em crise, os bancos estão sugando o setor privado. Não é só o setor, porque quem paga esses impostos que o governo distribui para os bancos? As empresas e as pessoas.
Ou seja, o setor financeiro está sugando a economia nacional e as pessoas não, e os caras passam ao largo disso. Esse liberalismo não existe, é falsificado. É um liberalismo de encomenda para deixar o Brasil atrasado. E pior, prega a carteira verde e amarela, é transformar o nosso povo, nosso trabalhador, naqueles caras do século XIX, sem direito a nada. Miseráveis, com os olhos fundos, passando fome. Agora estão querendo até tirar as regras, o Bolsonaro quer tirar as regras de segurança do trabalho. Então o cara vai trabalhar em mina agora, vai começar a morrer aos 25 anos com o pulmão destruído. Então nós vamos voltar para o Emílio Zola, nós vamos voltar para o século XIX do capitalismo selvagem, vamos voltar para isso? É isso que vocês querem? Aí, por isso que a economia não cresce, porque não tem demanda e não tem oferta. Nós estamos atuando o governo e esse pensamento dogmático, que não existe em lugar nenhum do mundo, porque a Ásia hoje é o pulmão, é o motor do mundo, investimento pesado em todas as áreas, infraestrutura e tecnologia, é governo, empresas e sociedade. Bom, aqui nós estamos pegando sair fora. Só para fazer... Uma parte que eu tenho tempo aqui, eu tenho que terminar, mas... Eu devo imaginar que os americanos devem estar correndo para vir trabalhar no Brasil, né? O que os chineses estão extremamente descontentes com as leis trabalhistas que eles têm, né? Que os mexicanos devem fazer o possível para fazer um muro para que americanos não corram para o México. Bom, é justamente o contrário. Eu quero... Em primeiro lugar, agradecer a presença dos dois professores e quero parabenizar porque, por mais que o discurso de cada um tenha sido acalorado em um determinado momento, houve respeito e aqui eu quero saudar, eu sempre valorizo isso, um bom debate onde se defenda as ideias, se busque convergência e que haja respeito entre os debatedores. Por isso, eu quero agradecer no fundo do coração e parabenizar a presença dos dois e já deixo o convite, porque é bom a gente ter um debate assim acalorado para que a gente possa ter o confronto das ideias com educação. Por isso, parabenizo mais uma vez, professor Fiocó, professor Camilo. Sejam bem-vindos e até o nosso próximo encontro. Valeu, obrigado.